Olha, são 11h48. O que nós conversávamos aqui no intervalo, Carol, você talvez não tenha acompanhado, tenho certeza que não, mas é impublicável, não. É impublicável. Então, por sorte os seus ouvidos foram poupados, porque é impublicável. Impublicável não no sentido da imoralidade, mas no sentido da crueldade com que a gente observou algumas coisas aqui. Mas, Theo, tem uma coisa que você trouxe para discutir que é um pensamento recorrente em quem começa a falar sobre liberdade de expressão. Ora, liberdade de expressão não soa esquisito? Paulo Leite, para mim soa esquisito demais. Para mim, liberdade de expressão é um eufemismo para se definir a palavra censura. Ou você é livre ou você não é livre. Lembrando do que a gente falou aqui semana passada da ética da liberdade, esse é um assunto derivado daquele outro assunto. Não há uma maneira racional, não há uma maneira ética e objetiva de você previamente filtrar qual informação ou qual fato ou qual opinião deve ser publicamente proferida. Não estou dizendo aqui, João, entenda bem, Carol, que informações, opiniões ou qualquer que sejam os fatos que forem falados publicamente que causarem dano a alguém devam ou não devam ser reparados. Todo dano deve ser reparado. Com isso, você não está querendo, por exemplo, e tenho certeza, porque quando você fala em toda liberdade deve ser preservada, o que de maior valor tem dentro da liberdade é o respeito à liberdade do outro. Portanto, a gente não está validando a fake news, dizendo que não. Muito pelo contrário, nós estamos querendo dizer que quando você tem o exercício pleno da liberdade, você tem o princípio básico do respeito. Perfeito, Paulo Leite. Assim, isso que você falou é o ponto central. A gente não está atacando a liberdade do outro. Lembrem-se do princípio da não agressão. Eu não posso proferir qualquer opinião ou me utilizar de fake news de forma que eu vá causar danos à propriedade privada do Paulo, do João, do Raj, da Carol. Uma vez que isso acontecer, esse dano tem que ser reparado. Mas a gente precisa separar as coisas. Um problema não deve ser justificativa do outro. Ah, mas se alguém falar isso, se alguém falar aquilo outro, vai causar dano. Beleza, a gente não tem como prever o futuro. Não há nenhum cartomante ou astrólogo ou qualquer outra profissão que se propõe a isso. Mas, no entanto, qual é a pessoa, quem é o bastião da moral capaz de falar essa pessoa, esse tribunal ou esse sujeito é capaz de avaliar aquela informação de maneira preventiva e dizer que essa informação deve ser proferida ou não? Isso aí é censura, gente. A definição de censura é pura e simples. Quando você tem a liberdade de expressão, não é pressuposto para que se cometa barbáries ou agressões. E isso tem que... Porque, na verdade, quando a gente fala em liberdade, a gente imagina que a gente conversa dentro de uma sociedade que tem os mínimos padrões civilizatórios. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esses mínimos padrões civilizatórios. Se nós atingirmos os mínimos padrões civilizatórios, nós veremos um campo da liberdade se ampliar de uma maneira radical. E seria talvez, ou talvez, o melhor dos desenhos para o desenvolvimento desse país. Nós adquirimos padrões civilizatórios de informação, de prática cidadã, para que a gente possa gozar da mais ampla e plena liberdade, que é um sentido da vida. A liberdade é um sentido da vida. Então, essa discussão da liberdade de expressão, ela tem que ser tomada nesse propósito mesmo, de que ninguém pode censurar previamente a opinião de ninguém, mas que todos devemos ter dentro de nós a certeza de que respeitaremos a liberdade do outro. Perfeito, Paulo Leite. Lembre-se daquela tríade: liberdade, busca pela felicidade e vida. É aquilo que o ser humano está aqui. Isso aí é inato à alma do ser humano. E eu ainda trago mais um questionamento, Paulo Leite. O que é fake news? É uma notícia que se baseia em dados todos falsos ou uma notícia que pega dados corretos, mas manipulados para se encaixar numa narrativa? Essa notícia é fake news? Porque vejam vocês que ontem o portal G1 deu uma notícia baseada num dado de um instituto chamado Oxfam. A Oxfam falou assim: durante o ano de 2020, no meio da pandemia, a maior parte os ricos brasileiros ficaram 136% mais ricos. Mas veja você o que fez a Oxfam. Ela pegou o dado a partir do dia 18 de março e trouxe para o presente. Ora, mas no dia 18 de março a gente já tinha visto o crash do mercado acionário. Você pegou a recuperação, você pegou uma metade, um recorte do ano, você está iludindo as pessoas para justificar a sua narrativa. E digo mais, você, Paulo Leite, conhece de mercado financeiro, sabe, você falar a pessoa, essa pessoa aqui tem 50% das ações da Petrobras, a Petrobras vale
50 bilhões, portanto ela tem 25 bilhões. Não é assim que funciona. De jeito nenhum. Porque a pessoa não tem direito de vender aquelas ações, e se ela fosse vender por aquele preço, aquele valor cairia. Então você pegou uma série de dados que estão certos, recortou eles para se encaixar numa narrativa e fez ali a publicação de uma notícia. Isso para mim é uma fake news. Isso para mim é uma mentira. Manipulação. É manipulação, é mentira, porque na verdade essa discussão da fake news é tão profícua, tão verdadeira, porque veja bem, quando você pega dados que são dados supostamente reais, eles existem, mas você os coloca de maneira conveniente, numa ordem ou num discurso, numa narrativa que seja adequado ao que você quer afirmar, você consegue convencer o outro, porque os dados são reais, mas na verdade você produziu uma mentira clássica para que o outro acreditasse em você. Essa que tem que ser a discussão central. Não é dizer para as pessoas não propague fake news, não conte mentira. Perfeito. É muito mais lógico. Pare de contar mentiras. É difícil. Diga. É difícil, né, estabelecer esse limite, né, Paulo? A gente fala do conceito, como deveria ser, mas as pessoas também não agem tanto na intenção aí de fazer esse sistema funcionar de uma maneira que seria fácil a gente colocando aqui na conversa. Parece fácil fazer tudo funcionar, mas a gente tem um desafio aí para chegar nesse patamar que a gente está falando de liberdade, né? Mas o problema, Carol, se resume na raça que virou predominante na Terra. A questão central é essa, sabe? A raça, o lobo do lobo, que é o ser humano, tá aí provando que ele é incapaz de entender coisas elementares, como o fato de que contar uma mentira destrói o outro, que contar uma mentira destrói uma ideia, um projeto. Então essas questões é que tem que ser levadas em consideração. Quando alguém pega dados, mesmo que a fonte dos dados, né, a gente tem visto aí falando sobre dados de morte pela pandemia, de medicamentos pela pandemia. Alguns dos dados, eles são verdadeiros, mas da forma como foram escalonados ou colocados, eles se transformam numa grande mentira, para um lado e para o outro. Esse da Oxfam, inclusive, depois que foi percebido, você reparou que o próprio G1 esqueceu de falar, né? Não é tirou. Conveniente. Esqueceu de falar. Já botou a bomba no colo e esqueceu de falar. Voltou para trás e não, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Aconteceu porque gera, primeiro, uma perspectiva inadequada do que é a realidade econômica do mundo hoje, né? E você coloca uma das outras questões que são fundamentais. O cara tem 50% das ações de uma empresa como a Petrobras. Não significa que ele é dono de 50%. Ele tem 50% de um ativo. E que na hora que for realizar, a regra é outra. Pode virar pó. E ele nem saber por que é que virou pó. Essa é que é a questão central para se discutir. Por isso que a gente tem que valorizar livre iniciativa, nova economia, princípios básicos de respeito, de liberdade plena, de garantia dos direitos individuais, porque só assim a gente vai conseguir entender um mundo mais saudável para a gente viver. Perfeito, Paulo Leite. Assim, para encerrar, ou você é livre ou não é. Liberdade faz parte da alma do ser humano e deve ser descrita inclusive com letra maiúscula. Qualquer flexão dessa palavra, acrescido de qualquer outra coisa depois dela escrita com letra minúscula, é uma mera ilusão. Você deve ser livre e ter responsabilidade. Fale aquilo que você quer, mas saiba que você também, se causar danos, deve repará-lo. Pense 2 vezes antes de falar. Respeite o próximo. Minha avó dizia o seguinte, eu ouvi disso dela várias vezes. Você tem o direito de pensar, falar e fazer o que quiser, desde que você possa dormir com isso e acordar no dia seguinte com aquilo que você fez. Pronto. Excelente. Resolveu a vida. Dormiu e acordou, meu amigo, você já superou. E se você fez alguma coisa que você não consegue dormir ou acordar, volte atrás. Peça desculpas, corrija seu rumo. É muito mais simples, muito mais fácil, muito mais lógico. E isso parece utópico. E eu fico doente porque eu tô com 65 anos. Minha aventura na Terra tá chegando no quarto final. Nem no quarto, no quinto final já ali. Então eu fico doente porque eu vejo que as pessoas não conseguem perceber coisas elementares. Elementares. E isso me deixa abismado de perceber a pouca capacidade do ser humano em perceber tanta falta em ter tanta falta de consciência a funções elementares. Liberdade, busca pela felicidade e a própria vida. E a vida. Pronto.
Isso é inerente ao ser humano e deve ser respeitado por todos. Mas tem gente que despreza a vida com uma facilidade incrível, tem gente que não sabe sequer o sinônimo da palavra liberdade e tem gente que não tem coragem para se buscar felicidade. Aí, meu amigo, esse bando de neurótico que tá por aí, deixa isso pra lá que eu não quero mais falar sobre. Deu Lamonier, que bom falar com você. Prazer é todo meu. Gente, lembre-se, errar é uma dádiva que nos foi concedida nessa vida. E aprender com os erros é uma virtude. Lembrem-se disso e vamos seguir com a vida, que tem muita coisa boa aí pra gente. Quem também. erra é porque fez. Exatamente. O cara, quando faz, ele erra. E quando ele é inteligente e tem consequência das coisas que faz, ele corrige os seus erros lá na frente para ser melhor no dia seguinte. Exatamente. E se embora viver, porque não tem muito segredo não, mas a gente enche de segredo a arte da vida. Que pena que a gente encha de segredos. Theo, grande abraço. Um abraço pra vocês e até a próxima, pessoal. Olha, reta final, né? 11h56,